Fala, turminha, e aí, vocês que estão aí de frente para a TV, de frente para o computador, assistindo às nossas aulas. Veja só, aqui a gente não para, ninguém fica para trás. E o que nós vamos fazer hoje é cada vez mais transformar vidas, porque a educação tem essa função social. Eu sou Saulo Formiga, sou professor de Geografia de vocês, e hoje eu te convido a fazer um passeio. Vamos passear pelo Brasil, vamos descobrir um pouco sobre as paisagens brasileiras. Hoje nós vamos falar sobre áreas de transição e especialmente a Mata Atlântica, principalmente através da visão dos domínios morfoclimáticos. Você já viu que os domínios morfoclimáticos são a junção de todas as estruturas naturais que formam a paisagem. O relevo, o solo, o clima, a vegetação. A vegetação, inclusive, é a mais importante, porque é a parte visível. É o que nós chamamos de a aparência da paisagem. Nós já falamos sobre algumas. Agora, nós vamos falar sobre os mares de morros, e aí com ênfase na Mata Atlântica, e as faixas de transição, que é muito importante. A área do Pantanal, que este ano, inclusive, de 2020, o ano passado, ganhou holofote, infelizmente, de forma negativa, em função das queimadas, e a Mata dos Cocais. Ninguém melhor do que a gente, maranhense, para falar dessa mata, né? É uma mata que caracteriza muito bem o nosso estado, mas ela também é uma mata de transição e está hoje aqui na nossa aula. Vem comigo! Olha só, quando você fala de domínios morfoclimáticos, tu não pode esquecer que você vai estar juntando todos esses elementos na sua análise. Só que agora nós vamos trabalhar também com um caráter histórico. Olha só, mares de morros são nada mais, nada menos do que uma paisagem que tem aproximadamente essa forma aqui, ó. Morros arredondados com formas de meia laranja. Essa região é a região do sudeste brasileiro como destaque, mas originalmente ela vai se estender do litoral nordestino até o litoral sulista. Quando eu falo da formação da Mata Atlântica, principalmente, ela acaba se expandindo, mas é um domínio de regiões de planaltos. Olha só, morros, mares de morros ou morros, ó, morros arredondados, em forma de meia laranja. Toda vez que você for fazer uma questão de prova e tiver algo relacionado com morros em forma de meia laranja, automaticamente você já sabe que é o domínio dos mares de morros. Mas, Saulo, por que ele tem essa forma? Vai dizer assim, é porque Deus quis. Claro que é porque Deus quis. Mas Deus também te deu inteligência para te entender todos os fenômenos que te cercam. Originalmente, esses morros não tinham essa forma. Isso aqui é o intemperismo, isso aqui é o desgaste, isso aqui é a erosão. Isso aqui, na verdade, foi trabalhado pela natureza em função das ações criadas pelo homem. Olha o que eu puxei bem aqui, você já deve ter notado. Quando eu falo de mares de morros, eu falo da área mais impactada pela ação humana. A área mais impactada pela ação humana. Por quê? Porque ela está distribuída na região pioneira da ocupação portuguesa. É o primeiro lugar que os portugueses aportaram. É onde as primeiras vilas surgiram. E, com isso, os primeiros traços de atividade comercial, como a exploração da madeira, por exemplo. Você fala do Brasil, um país gigantesco, diverso e com grande riqueza natural, pois é, mas ele começa a ser ocupado a partir dessa região, o litoral nordestino e depois o litoral do sudeste. Veja só, por que a área mais impactada pelo homem? Porque ela foi pioneira na ocupação, olha só, ocupação pioneira, ou seja, foi a primeira a ser ocupada. E a partir daí você tem a extração. O nome Brasil veio do pau-brasil, que foi o primeiro recurso a ser explorado no nosso território. Pois é, e esse território explorado sai daqui. Como eu tinha uma dinâmica, olha só, vegetação. Vamos caracterizar cada item. A vegetação dos mares de morros é a vegetação da Mata Atlântica. Mata Atlântica.
A Mata Atlântica é uma floresta. Ela é densa, ela é latifoliada, ela é úmida, ela é fechada. Então, essa Mata Atlântica, ela te lembra muito a Amazônia. Do ponto de vista físico, do ponto de vista visual, é uma mata fechada, alta e biodiversa. Por quê? Porque o ambiente propicia isso. Quando eu falo do clima, olha só, o clima desse domínio, eu estou falando do tropical litorâneo. Tropical litorâneo. O tropical litorâneo é influenciado pelo oceano. E, gente, anota isso. O oceano é o maior fornecedor de vapor d'água da atmosfera. Então, o oceano ele tem um papel fundamental na regulação da temperatura, faz a temperatura ficar nivelada, sem grandes oscilações, e traz muita umidade para alimentar esse ecossistema. Então, o clima tropical litorâneo vai te dar, olha só, alta temperatura e temperatura média. Alta temperatura com médias constantes, e alto índice de precipitação, ó. Precipitações, ou seja, chuvas, umidade. Se tem umidade, a vegetação, portanto, consegue se manter ao longo de todo o ano. Então, ela é sempre verde, sempre exuberante e biodiversa. Mas, Saulo, tu ainda não respondeu a indagação. Por que esses morros são arredondados? Vou chegar lá, calma, veloz. Caracterizamos, eu tinha a Mata Atlântica, que é uma mata fechada. Se é uma mata fechada, esses morros não ficavam expostos. Havia uma cobertura vegetal muito forte sobre ele. E você não é bobo, sabe que a cobertura vegetal protege o solo da erosão, do intemperismo, da lixiviação. Bem, chega o homem e faz o seu impacto, explorando a madeira, em especial a madeira ou a terra. Lembre-se que parte dessa região aqui do Sudeste tem o solo de terra roxa, que é o solo rico em nutrientes e extremamente produtivo. E aí nascem grandes culturas, as culturas das grandes lavouras de exportação, como o do açúcar, no Nordeste brasileiro, no solo de Massapê, e tenho também o café no Oeste paulista, que é a área de terra roxa. Como os dois solos são extremamente férteis, o que vai acontecer? Eles são muito ocupados. Tiro a cobertura vegetal num ambiente que chove bem. A chuva vai lavar esse relevo. Como esse relevo é íngreme, é um morro, então ele acaba sendo o quê? Desgastado. Uma vez sendo desgastado, olha o que acontece com ele, ó. Ele sofre, portanto, a erosão. Ele vai ser modelado por ação das chuvas, ficando, portanto, com essa característica. Mares de morros. Perfeito? Então, eu vou falar da Mata Atlântica, eu vou falar do clima tropical litorâneo e eu vou falar dos solos, os mais férteis do país. Eu tenho o solo de Massapê e eu tenho o solo de terra roxa, que são os dois mais férteis e, por isso, foram os mais explorados ao longo da nossa história. E aí entra a hidrografia. Lembra que a gente falou em uma das aulas passadas, pessoal? O clima, ele vai influenciar a vegetação, ele vai influenciar a hidrografia e vai influenciar o solo. Ele é o fator, ele é o elemento natural mais importante nessa tomada de decisão. Se eu já te falei que o clima é um clima chuvoso, porque está no litoral e sofre influência das marés, das águas oceânicas, então, evidentemente, ó, que esse clima vai influenciar a hidrografia. Eu tenho uma hidrografia rica, volumosa e, o mais importante, perene. O mais importante, perene. Quer dizer o quê? Que esses rios correm o ano inteiro. Bem diferente da Caatinga, como você sabe. Lá eu tenho rios intermitentes, rios temporários. Choveu, o rio volta a correr. Cessaram as chuvas, o rio deixa, portanto, de existir. Então, aqui, a natureza está sendo alimentada pelos rios que correm, porque estes são alimentados pelo clima, que é um clima favorável. Perfeito? Então, aí eu tenho os mares de morros. Agora, você vai para as áreas de transição. Se você olhou bem no mapa, existem algumas áreas que não estão riscadas de azul ou vermelho. Elas estão brancas como o quadro. Essas áreas são as chamadas de faixas de transição. Ok? Faixas de transição. Por quê? Porque na natureza, nada se ganha, nada se perde, tudo se transforma.
Na natureza, a mudança de característica ambiental nunca é abrupta. Eu não tenho um rio e que do lado de lá eu tenho uma característica física, do lado de cá eu tenho outra. Não existe isso no Brasil. O que existe é uma transição. Ela é vagarosa, ela é permissiva. E nesse caso aqui, nós vamos destacar 2 pontos: o Pantanal e a Mata dos Cocais. Vamos começar pelo que é nosso, Mata dos Cocais. Primeira coisa, falar da Mata dos Cocais é falar de quê? De uma zona de transição. Se é transição, significa dizer que vai de um lugar para outro, características diferentes. Nesse caso aqui, nós estamos falando da região chamada de meio norte. O meio norte nordestino. Nós estamos transitando entre o Maranhão e o Piauí. Das características amazônicas, olha só, se é zona de transição, veja só, eu estou transitando entre a floresta amazônica e o sertão nordestino. Áreas úmidas, áreas secas. Então, bem aqui eu tenho uma transição. O mais importante, por que nós chamamos de Mata dos Cocais? Porque essa região é domínio das palmáceas. Olha só, domínio das palmáceas. Deixa eu arrumar aqui, palmáceas, ou seja, das palmeiras. Em especial, o babaçu, né, o buriti, a carnaúba, que são domínios muito visuais. O domínio das palmáceas ocorre por quê? Porque aqui é uma sucessão ecológica. Olha só, eu tenho as palmáceas dominando a Mata dos Cocais porque houve ação humana, intervenção humana, sobretudo o uso das queimadas. Olha só, o uso das queimadas. Os homens, normalmente de famílias tradicionais, fazem a coivar, a queimada para preparar a terra para o plantio, o que não é, na verdade, indicado. Mas, tradicionalmente, se faz isso. Então, com o uso das queimadas, a biodiversidade local que existia, é uma mata tropical, ela acaba sendo dizimada. As palmáceas, elas têm as suas amêndoas protegidas pelo mesocárpio, ou seja, você tem o coco babaçu. Dentro do coco babaçu, protegido por toda aquela capa endurecida, você tem a amêndoa. Então, a queimada ela não consegue danificar a semente. Ela não consegue danificar aquilo que vai florescer nas palmáceas. Como resultado, as palmáceas se adaptaram muito bem e expandiram a área. Hoje, só para você ter uma ideia, a área de transição da Mata dos Cocais, ela chega à Barra do Corda, ela chega quase a Grajaú, para você ter uma ideia. E vai da Baixada Maranhense até o Vale do Rio Parnaíba. Então, a dimensão territorial dessa área tem, sem dúvida, crescido vertiginosamente. O importante é que na Mata dos Cocais você acaba tendo, por exemplo, as quebradeiras de coco, que são um tipo de sociedade muito comum nessa região e que tem se organizado. São movimentos sociais, inclusive, muito típicos dessas faixas de transição, mas especificamente aqui no Maranhão e no Piauí. Tá bom? A importância de se estudar essa dinâmica é você entender a formação dessa paisagem. Ela não é, olha só, ela não é uma mata original. Nós chamamos a Mata dos Cocais, aí deixa eu colocar aqui como eu coloquei lá na Caatinga, nós não chamamos a Mata dos Cocais de uma mata original. Então ela é chamada de mata secundária. Ou seja, é uma mata que veio após a ação humana, após a intervenção humana. Que intervenção foi essa? As queimadas. Então, depois que o homem queimou essa região, ela nunca mais voltou a ser o que era. Por isso eu citei Lavoisier na minha fala. Na natureza, nada se perde, nada se ganha. Tudo se transforma. Então, nós conseguimos fazer com que houvesse aqui uma transformação profunda a ponto de mudar a ambientação. Beleza? Então, isso é uma característica, claro, daqui do Maranhão, da faixa de transição Maranhão-Piauí. Falta agora quem? O Pantanal, que muito se ouviu falar em 2020, né? Assim como a Mata dos Cocais sofre também com as queimadas. Mas, gente, nem sempre foi assim. O Pantanal era, até o início de 2020, o bioma, quanto formação vegetal e ecológica, era o bioma menos desmatado do Brasil. Ele era intocável, praticamente. Você tinha ali uma intervenção humana muito pequena. Só que, de 2019 para cá, isso tem avançado. Então, quando eu falo do Pantanal, olha que incrível, gente.
Ele é uma fusão de características, porque o Pantanal ele fica no encontro da Amazônia, olha só, ele fica no encontro da Amazônia, do Cerrado e do campo. Olha só, Amazônia, Cerrado e campo. O Pantanal é a transição entre esses 3 outros ecossistemas. Então, o resultado é o quê? Você vai ter campos, olha só, campos alagados. Pantanal tem campos alagados? Tem, que herdou das pradarias. Mas ele vai ter também uma biodiversidade. Você tem, por exemplo, animais típicos da Amazônia que conseguem chegar até o Pantanal. Animais típicos do Cerrado chegando até o Pantanal e ocupando essa região. O resultado é exatamente esse, ó, a biodiversidade. Só que aí vem um detalhe. O Pantanal é nada mais, nada menos do que uma planície, uma gigante planície. Então, você tem planalto no Cerrado, você tem planalto na Mata Atlântica e você tem uma planície que fica praticamente entre eles. Então, as águas que nascem no Cerrado acabam correndo no Pantanal. As águas que nascem na região dos mares de morros também podem correr para o Pantanal, em especial do Cerrado, como, por exemplo, o Rio Paraguai. O Rio Paraguai é o rio mais importante do Pantanal brasileiro. Ele nasce no Cerrado, nasce com as chuvas típicas do Cerrado, mas corre de uma forma muito mais intensa no Pantanal. Como chove bastante no Cerrado durante o verão, essas chuvas vão fazer com que o Rio Paraguai transborde. Só que na hora que ele transborda na planície pantanosa ou pantaneira, vai acontecer a formação do quê? Dos alagados. E aí é que a vida brota, porque são águas que ficam lentas. Essas águas lentas umidificam os solos, levam nutrientes, mas levam também muita vida, abundância em vida. O que foi que aconteceu em 2020? Olha só, atenção, agora nós vamos para atualidades. Em 2020, nós tivemos, primeiro, as mudanças ambientais. Não choveu adequadamente no Cerrado. Entre 2019 e 2020, não choveu adequado ou normal no Cerrado. Como não choveu, o Rio Paraguai não conseguiu ter águas suficientes para fazer a sua drenagem natural, para fazer inclusive a sua influência natural. E aí, o nível baixo do Paraguai faz com que o Pantanal já perca umidade, perfeito? Aquelas áreas mais distantes do Vale do Rio não conseguiram ser umidificadas e, com isso, as plantas, em especial, ficam secas. Nesse momento, com a estiagem prolongada, com a falta de chuvas e a falta de água para o Rio Paraguai, o ambiente seco, sem dúvida, favorece as queimadas. Sejam elas naturais, que é a menor parte, sejam elas as criminosas. O que aconteceu em 2020, segundo o que os relatórios técnicos nos informaram, é que nós tivemos queimadas propositais causadas, construídas pelos agricultores locais. Sobretudo, os grandes agricultores, os latifúndios. 3 fazendas foram indiciadas. Lá começou o fogo. Só que esse fogo encontrou um ambiente muito propício. Lembra que a gente falou? Estiagem prolongada e mata seca. Então ele fugiu do controle. Queimaram e não conseguiram conter as chamas. E ela foi avassaladora. Vocês viram as imagens? Na BR do Transpantanal, você via as pessoas extremamente ali desesperadas, porque o fogo estava dos 2 lados da pista e as pessoas não sabiam se podiam parar, se podiam voltar ou se podiam seguir. Fora isso, nós tivemos os casos dos animais, né? Muitos jacarés, inclusive, que é o símbolo do Pantanal, encontrados queimados, carbonizados. Perda de peixes, porque as águas foram poluídas pelo excesso de cinzas e outros mecanismos. Então, o Pantanal pediu socorro. Esse ano, há tudo indicando para que as chuvas voltem ao seu limite natural. E aí, talvez, o Pantanal tenha condições de se regenerar o quanto antes, tá bom? Essas zonas são chamadas de zonas de transição e são de transição exatamente porque se permitem ter características múltiplas daquelas zonas em que elas fazem a ponte, em que elas fazem a ligação.
Perfeito? Vale lembrar que no Maranhão nós temos os campos alagados, lá da Baixada Maranhense, que são as nossas pradarias. Mas esse ponto é um ponto para uma outra aula em que vamos falar apenas de Maranhão. Eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Qualquer dúvida, é só dar uma busca, né? Vai lá no site de busca, digita o que você está procurando, ou vai nos sites em que eu tenho aulas gratuitas, né, de reforço, para que você não fique com essas dúvidas daqui para frente. Beleza? Grande abraço e até a próxima.